Sejam todos bem-vindos ao último bloco do nosso programa Top Gospel e já estamos aqui com o pastor Noé. Chegamos ao momento do debate. Exatamente, quando nos vê com as Bíblias nas mãos é que vem rajadas da palavra do Senhor. Vamos aqui saudar o pastor Antônio. Bem-vindo. Shalom, amado irmão Domingos. Shalom, amada irmã Helena. E shalom, amada Igreja de Cristo em Moçambique. Uau! Mesmo para começar, não é, o nosso programa, vamos começando lendo algumas mensagens para poder o nosso pastor poder responder, não é, aquelas que são algumas das nossas mensagens enviadas pelo telespectador. Passo agora ali. Olha, eu tinha uma sugestão para vocês. O programa seria muito bom se não convidassem muitas pessoas para terem espaço de abrir, desenvolver e concluir um tema. Vamos falar um pouco sobre isso. Bem, essa batata quente cai um bocadinho para a produção. É assim, queridos irmãos, nós estamos aqui neste projeto Top Gospel desde outubro e de lá para cá tem sido uma grande batalha para manter o programa Top Gospel no ar e por isso damos graças a Deus até para conseguirmos às vezes estar presentes aqui 1 hora de tempo convosco. Tempo em televisão é muito difícil e nós, a produção do Top Gospel não tem nenhum patrocinador, portanto manter às vezes 1 hora, às vezes 2 horas de programa, às vezes é complicado, então até pedimos orações para que nos ajudem realmente, para que possamos ultrapassar isto e consigamos estar estabilizados e até, quem sabe, comprarmos umas 3 horas de tempo para o programa seria muito bom. Então, nós entendemos os telespectadores e estamos orando a Deus para que nos conceda realmente um ajudador que consiga nos manter aqui. Por isso que às vezes tudo é apertado quanto ao tempo, mas bons tempos vêm aí e acreditamos em Deus que as coisas irão ficar bem. Espero ter respondido à questão do telespectador. Pois é, vamos agora à segunda mensagem que diz: Pastor, o que é a imoralidade sexual? Amém. Imoralidade sexual, esta pergunta é muito pertinente, a pergunta que o nosso irmão ou irmã telespectador nos enviou. E imoralidade sexual, bom, existe primeiro uma forma que é definir imoralidade, como estamos mesmo em televisão. Imoralidade, vamos dizer, em termos muito simples, vai ser uma forma de viver e comportar-se fora dos padrões que são estabelecidos dentro de uma determinada comunidade ou uma sociedade. Mas a imoralidade sexual nós estamos a trazer no contexto bíblico. Estamos a falar dos desvios do comportamento sexual biblicamente correto. Porque a Bíblia existe lá e coloca padrões, ou modelos padrões de uma vida sexual que é correta. Então, o que é que seria imoralidade sexual? Seria comportar-se de forma biblicamente incorreta quando nós tratamos de assuntos de natureza sexual. E o que é isto de assuntos de natureza sexual? É porque a sexualidade tem uma explicação bíblica e a Bíblia diz como é que ela deve ser praticada. Então, a sexualidade, por exemplo, uma das formas de imoralidade sexual chama-se fornicação, que é dormir com um homem ou com uma mulher sem se casarem. Isso é imoralidade sexual. A imoralidade sexual é prostituição, como dormir com homem ou com mulher em troca de favores, dinheiro, comida, ou seja, o que for. Isso é imoralidade sexual. A imoralidade sexual é comportar-se de forma a suscitar ou então levantar desejos sexuais imorais. Então, estás a entender? Quando, por exemplo, um homem pode se vestir para atrair as meninas, mostrando a sua intimidade, mostrando as partes do seu corpo que podem suscitar desejos sexuais, por exemplo, a uma menina ou a uma mulher. Ou então, quando uma mulher também se veste com esta questão de mostrar ou se comporta, aqueles toques sensuais na face dos rapazes, essas brincadeiras que às vezes nós pensamos são normais e não são normais, passar a mãozinha pelo pescoço, pela face, esses comportamentos totalmente imorais que vão suscitar desejos sexuais e que depois vamos cair na imoralidade sexual. As roupas apertadas, essas roupas que tanto os rapazes como as meninas usam e que mostram a anatomia corporal, que na verdade é
uma peça de tecido sobre o corpo, mas a pessoa está totalmente nua. As formas de nós, os adornos, o tipo de joias que usamos, as pinturas. Por que uma mulher, por exemplo, pinta batom? É para realçar os lábios. Então, quando realça os lábios, o homem, quando vai olhar e vai gostar de ter visto os lábios e vai suscitar outros desejos sexuais e morais. E isto acontece em todas as partes, com todos os gêneros, porque hoje nós estamos a falar da imoralidade sexual no contexto bíblico. Tanto homem como mulher pode ser encontrado neste que é o problema aqui. Em 1 Coríntios 6, versículo 18, ele diz para todos se afastarem da imoralidade sexual, porque todos aqueles... Ele diz que todos os outros pecados acontecem fora do corpo, mas quem peca sexualmente, este peca contra o templo do Espírito Santo. Então, a imoralidade sexual, meu amado irmão, em poucas palavras, é exatamente isto. E o meu conselho é, se você se encontra em qualquer destas características que nós mencionamos aqui, fuja da imoralidade sexual e Deus abençoe. Bem, pastor, eu queria repisar um pouco nessa questão da imoralidade sexual em dois aspectos. Uma das questões, são duas questões, mas uma vai ser pergunta para o pastor. A questão que eu queria realçar só é a questão do conteúdo implícito e explícito. Porque às vezes a pessoa pode pôr uma sainha curta por dentro, depois pôr uma rede completamente transparente por fora. Isso aí não, é um conteúdo não explícito, é implícito. A pessoa tem a intenção de querer atrair o olhar para lá, mas não demonstra na verdade, na realidade. Mas também é conteúdo explícito quando só coloca aquela sainha curta e deixa tudo realmente à vista. Então esse é o conteúdo explícito, explicitamente, está mostrado de maneira explícita. A questão que eu quero colocar é que a imoralidade sexual se estende também para a questão de gênero, que chamam de homossexualidade ou lesbianismo, se estende até esses pontos. E antes mesmo que o pastor responda, também eu tenho uma questão, quanto aos namorados também. Não é? Porque nós encontramos jovens que dizem, nós já somos namorados porque nós temos o futuro, vamos nos casar daqui a alguns anos. Portanto, isso dá um direito de fornicar. Exatamente. Gostaria também que falasse um pouco acerca disso. Amém. E isto leva-nos às conversas que nós temos estado a ter aqui todos os dias e todas as semanas, que tem a ver com a questão da queda da igreja. Porque essa coisa, por exemplo, vamos começar, mesmo para não perder o meu fio de pensamento, eu acho que o irmão Domingos colocou e explicou uma parte da imoralidade sexual. Na verdade, e isto vamos dizer, não tem nada a ver só com as mulheres, os homens também, totalmente imorais. Você pode ver, até pode usar um fato, mas é tudo apertado, tem que mostrar que tem batatinha aqui, tem que mostrar a intimidade dele, coisas assim. Essas brincadeiras ali assim, tudo imoralidade sexual. As mulheres também andam, em vez dos decotes, por que tem que cortar o decote? Tem que espreitar a mama, né? Já que não pode deixar a mama para fora, então corta, mas faz um decote para poder mostrar. É imoralidade sexual. E quando acha que você não viu mais, então você vê essas maquiagens todas pesadas, não é? Com brilhantinas, você vê aí com batons ali assim, e tudo para chamar a atenção para a imoralidade sexual. E não deixa de lado o que a irmã Helena, por exemplo, estava a dizer agora. A questão dos namoros, isso não é nada, isso é fornicação, é pecado, é um pecado grave, é um pecado sexual imundo, que aquele que disser que não estou a namorar, porque estou a preparar, ele está a dizer, estou brincando com o pecado enquanto espero ir para o inferno. Boa viagem. Isso pode continuar fazendo. E depois, a questão da homossexualidade, a questão e isto é, a igreja hoje em dia não tem coragem de falar e de repreender a homossexualidade. Por quê? Porque os pastores são os próprios homossexuais. É por isso que a igreja que hoje consagra homossexuais, dizem que são casados. Homens e mulheres a casarem diante de um pastor. Algo que foi repreendido antes em Sodoma e Gomorra. Isto é pura imoralidade sexual. Então, essas práticas abomináveis, práticas sexuais, que nós estamos a ver, e se é uma instituição que Deus confiou para vir e ensinar e dizer estas verdades, estamos a dizer aqui, sem pestanejar e sem temer absolutamente nada, sem temer daqui a pouco receber mensagens e dizer, mas que programa cristão é esse que discrimina os homossexuais? Nós não estamos discriminando os homossexuais, estamos simplesmente a dizer que a homossexualidade é pecado e é imoralidade sexual. E isso vamos dizer aqui, e vamos dizer em qualquer outro lugar, e vamos dizer através da Bíblia. E vamos dizer que vestir-se para mostrar o seu corpo
corpo, a anatomia para atrair homens, para matar homens espiritualmente. É pecado e é imoralidade sexual. Se você gosta, você não gosta. Nós não estamos aqui para ser gostados. E não estamos aqui para pregar a palavra para alguém gostar. Estamos aqui para defender a bandeira de Cristo. Ele disse, é imoralidade e ponto final. Exato. E temos mais uma questão, não é? Esta é mesmo para o pastor, que diz, bom dia, tenho uma pergunta para o pastor Antônio. O fato que ele pôs vem de onde? Porque ele diz que devemos rejeitar as coisas do mundo, as vestes, mas as roupas que pôs é desse mundo, quer dizer, são desse mundo. Há um conceito muito errado sobre o mundo pelos homens de Deus. Há um conceito muito errado, não é, pelo mundo, não é, pelos homens de Deus. E disseminam o próprio mundo onde eles vivem. Deus abençoe. Assisti o programa. Amém. Eu, quando li a mensagem, entendi que ele queria dizer discriminam o próprio mundo onde eles vivem. Sim. Primeiro, devo dizer, eu agradeço bastante e eu não sei de onde é que vem o fato que eu usei, nem na semana passada, nem hoje, provavelmente, porque quando a gente vai ali aos fardos e comprar, a gente não pergunta a origem, porque não é isso que nos interessa. O que nos interessa está no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 2. Por que é que o sacerdote se veste? E nós falamos desta forma há uma coisa de 3 programas anteriores. E dizíamos que a questão das vestes é muito importante. E numa altura em que nós deixamos claro que mesmo para Deus, em Gênesis 3, versículo 21, quando Adão e Eva caem, você vê Deus chegar e corrigir a situação das vestes. Porque eles estavam vestidos com folhas de figueiras e ele chegou e mudou e colocou vestes que são vestes agradáveis diante de Deus. Então, o homem de Deus não se vai vestir de acordo com os padrões do mundo, a não ser o tipo de homem de Deus que prolifera na igreja hoje, que só está na igreja, mas o mundo não saiu dele. Então, quando você vai escolher uma peça de roupa para vestir, com quem você se parece? E eu não sei, porque o irmão não se identificou, não sei se é cristão ou não, mas ainda que nós fôssemos para os padrões que o mundo colocou, na forma de vestir eles dizem, tem vestes informais, tem vestes casuais, tem vestes semi-casuais e tem vestes formais, tem vestes de gala. O que eu haveria de perguntar assim, como sacerdote, como é que você se veste para ir ter com Deus? Porque é aqui onde o maior erro e a correção da adoração precisa de ser encontrada. É como é que você se veste para ir ter com Deus? Ah, você vai ter com Deus de calças todas rasgadas aqui, joelho fora, as pernas estão fora. Você vai ter com Deus de interior, chapéu virado para lá. É assim que você vai ter com Deus. Este é o assunto que nós temos de tratar. E a questão das vestes, meu amado irmão, cuidado. De facto, as vestes são extremamente importantes. Se você ler aí em Êxodo 28, você vai compreender como é que Deus honra. E ele diz que as vestes é para darem beleza e ornamento, é para dar dignidade. Então, quando o servo de Deus, e que nós dissemos aqui na semana passada, que quando Cristo Jesus entregou a sua alma, a Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo no templo. Naquele mesmo instante, toda a humanidade estava a ser chamada para aquilo que está em 1 de Pedro 2, versículo 9, em que todos nós somos chamados para o sacerdócio real. Então, todos nós naquele dia tornamos-nos sacerdotes. E por termos nos tornado sacerdotes, agora há regras de comer, há regras de vestir, há regras de falar, há regras de estar. Então, mesmo para resumir, de facto, eu não sei de onde é que vem os fatos que em algum momento tenha usado, mas posso garantir e dizer ao irmão que, de facto, sempre que você for buscar alguma peça de roupa para você usar, o problema não é de onde é que ele veio, porque Arão, os tecidos que foram usados estavam por aqui, mas eles foram feitos de forma que ele tivesse beleza, dignidade e ornamento diante do Senhor. Deus abençoe. Também nós vamos agora sim pedir a realização para colocar os versículos, não é, do dia, para irmos mesmo de encontro ao nosso tema. Bem, realmente esperamos que tenha as respostas que foram aqui tiradas possam ter ido ao encontro daquilo que o telespectador gostava de ouvir e que tenha lhe ajudado. Sim. Antes mesmo de terminar, há uma parte final em que ele diz que os homens de Deus discriminam o mundo em que ele vive. Eu devo convidar o amado o telespectador a visitar a Bíblia
e vai encontrar o que é que o Senhor Jesus Cristo, não vai para longe, encontrar o que é que o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, fala acerca do mundo. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala acerca deste mundo. Este mundo em que nós vivemos, ele não é prezado na Bíblia. Na verdade, a Bíblia fala com total desprezo do mundo em que nós vivemos. A Bíblia diz que é aqui no mundo onde tem roubo, é aqui onde tem prostituição, é aqui onde tem mentira, é aqui onde tem o abandono da viúva, o abandono do órfão. É aqui onde no fim ele diz que até esta terra, este mundo em que nós estamos, reserva-se a terminar com fogo. Então, Cristo Jesus nunca olhou para este mundo como habitação eterna de ninguém. É por isso que ele vem e diz, eu venci o mundo. A partir do dia em que ele diz, eu venci o mundo, ele tornou este mundo em que nós estamos algo desprezível. Então, se existe alguém, na igreja ou fora da igreja, que preza este mundo como se fosse tudo, então nós precisamos de corrigir a adoração na casa do Senhor. E também, pastor, a palavra de Deus não vos conformeis com este mundo, mas transformais para a renovação do vosso entendimento. E diz também que nós somos embaixadores nesse mundo. Não é a nossa casa terminal, é apenas um sítio onde estamos a representar o reino celestial e que um dia vamos sair daqui para lá repousar. Então já viu como é que nós vamos chegar aqui neste mundo e querermos investir aqui? Ele até diz, não banca aqui, não coloca seus tesouros aqui. Onde há ferrugem, onde os ladrões roubam. Este mundo, se olhares para a Bíblia, ele olha para o mundo com desprezo. Não tem outra palavra, é desprezo mesmo. E o conselho que nós temos, despreza este mundo e foca-se nas coisas de cima. Deus abençoe. Amém. Vamos agora sim aos versículos do dia. Eu passo a ler os versículos, estão no livro de Isaías 6, capítulo 6, versículo 1 até versículo 5, e passo a ler. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono muito alto, e a orla do seu manto enchia todo o templo. 2. Acima dele estava uma criatura voadora. Cada uma delas tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. E com as outras 2 voavam. 3. E diziam em voz alta, umas para as outras, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. 4. Os suportes das portas tremeram, o som das suas vozes e do templo ficou cheio de fumaça. 5. E então disse, ai de mim, estou perdido, porque os meus lábios são impuros. Vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. É muito poderoso, amado irmão Domingos, a Igreja de Cristo, quando nós começamos o nosso programa desta forma, com as poderosas perguntas dos nossos telespectadores, amados irmãos. E hoje, esta escritura que nós vamos debater em torno dela, se vocês repararam, levou-nos diretamente, de repente vimos-nos no trono de Deus. Esta escritura tirou-nos daqui e colocou-nos diante de Deus no seu trono, e começamos a ver a gravidade de aparecer aqui no trono de Deus, diante dele. Numa altura em que o coronavírus em Moçambique está se a tornar um verdadeiro problema, uma altura em que todos nós precisamos de ganhar cada vez mais consciência, precisamos de nos proteger e proteger os nossos amados, protegermos a nossa nação. Precisamos de assumir todos os conselhos que nos dão, mas acima de tudo precisamos de nos lembrar que nós já dissemos que esta profecia sobre o coronavírus está dada há quase 5 anos, estava à espera e ainda está à espera de uma reação de um povo. Mas acima de tudo ela vem e anuncia que o Messias está a vir. E dizíamos outro dia que muita gente não sabe e não quer aceitar que Jesus Cristo está a vir, mas a Bíblia é muito clara em relação a esses eventos. Então, nós vemos-nos aqui diante de um dilema, e nós vamos tentar, por causa mesmo do tempo, focarmos-nos em 2 ou 3 aspectos. Ele diz que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. E você vê aqui o mesmo profeta Isaías, que a partir do capítulo 1 você ouve as repreensões que ele levanta contra Israel. Você vê este profeta que tinha uma certa relação com Deus. Mas no ano em que morre o rei Uzias, e nós falamos por que a morte do rei Uzias?
Porque o rei Uzias tinha sido aquele que tinha um dos reis mais abençoados por Deus em Israel, na tribo de Judá. Que depois, por causa disso, ficou orgulhoso e entrou no templo de Deus e começou a tentar fazer sacrifício, querer tomar o ofício sacerdotal dentro do templo de Deus. E apanhou lepra instantânea diante do Senhor e acabou morrendo. E neste ano em que ele morre, o que aconteceu? Deus voltou a aparecer diante do seu povo. Então era necessário que Uzias morresse. O Uzias, que era o orgulho da nação de Judá, ele tinha que morrer, para que Deus voltasse a falar com o seu povo, para que Deus voltasse a mostrar a sua face ao seu povo. Então, é por isso que Isaías aqui faz questão de deixar claro na Bíblia que isso aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu. E nós outro dia podemos falar, por que nós não aparecemos? Por que Deus não se revela a nós? É por causa do Uzias das nossas vidas. Porque cada um de nós tem um Uzias que impede Deus de aparecer. Exatamente. E enquanto Uzias estava vivo, Deus não apareceu mais, desde o dia em que a abominação foi cometida no templo. Então ele aparece. E o que Isaías vê? Ele diz, Uzias morreu e aparece no trono de Deus, versículo 2. E diz, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Se calhar, se o tempo não permitir, nós vamos parar aqui, mas vamos entender muito bem o que ele está a dizer. Nós agora aparecemos diante do trono de Deus. Para todos aqueles que se chamam cristãos e que dizem que um dia quer dizer, quero uma vista com Deus face a face. É este Deus de que você está a falar? Será que você já pensou bem? Quando você vê as criaturas mais altas dos céus, os serafins, eles estão andando nos céus. Eles têm 6 asas. Com 2 asas cobrem os seus pés, para que Deus não veja nem a imundície dos seus pés. Com 2 asas, tapam totalmente as pernas e os pés. Com 2 asas, tapam totalmente o rosto. E só usam 2 asas para voarem. Você vê que as criaturas mais altas a nível da classe de anjos nos céus, na hierarquia dos anjos nos céus, é assim como se comportam diante de Deus. Você não está a ouvir aqui a Bíblia dizer que há um serafim de Minissaia que está diante de Deus. Você não está a ouvir aqui que há um serafim de Nhequeta que está diante de Deus. Você não está a ouvir aqui que há um serafim que está com o chapéu virado para lá, que está a saltitar, ou seja, a fazer o quê? Diante de Deus. Não tem. E os próprios serafins conhecem a gravidade de estar diante de Deus. Eles taparam o rosto, irmão Domingos. Quer dizer, o próprio serafim não tem coragem de olhar para Deus. Quem mentiu para a igreja de hoje? Quem enfeitiçou a igreja hoje? Dizer que eu e tu havemos de estar e olhar Deus cara a cara. Qual Deus de que estamos a falar? Porque até os anjos, eles tapam o rosto diante do trono de Deus. Até os anjos tapam as suas pernas diante do trono de Deus. Sabe, pastor, esta palavra é muito poderosa. Amém. É muito forte. E um programa como este, esse tempinho, não seria suficiente. Amém. Há 2 questões que o pastor colocou. A primeira é como estar diante de Deus. Amém. Nós temos a história de Moisés. Amém. O que aconteceu quando o povo se rebelava e queria ver o Senhor. E depois desistiu por ver que não vale a pena, não vale a pena. Seja o nosso intermediário. E aqui o pastor está a dizer que os serafins não conseguem estar diante de Deus assim, de qualquer maneira. Ele está a dizer, em outras palavras, temos que saber estar diante de Deus, temos que respeitar a presença gloriosa de Deus e que ninguém se mantém na presença de Deus de qualquer maneira. Queria pedir, pastor, para que este tema voltasse na próxima edição do Top Gospel, porque há muitas coisas que eu percebo aqui que precisam de ser desvendadas para o povo saber. Pois é, e também temos a questão de alguém dizer que eu coloco Deus na parede. Se os serafins... É bobagem. Não. Como colocar a Deus na parede? É um nível de endemoniação, se é que essa expressão existe. Quer dizer, e isso acontece na igreja, não é? Eu dou graças a Deus, irmão Domingos, e se Deus quiser, amada igreja de Cristo Moçambique, próximo domingo, fica aí na sua casa, porque nós havemos de voltar para aqui, para Isaías capítulo 6,
e vamos fazer o programa inteiro aqui mesmo no Isaías capítulo 6 e somos capazes de não terminar, mas vai ser muito poderoso. Muito poderoso. Esta questão da pessoa dizer que vai encostar Deus na parede, não só estamos a ver, é a primeira coisa que apareceu. Isaías está a ver o Senhor, descreveu o trono e o séquito do Senhor, mas depois ele olha para os sujeitos dos céus e vê, uau, a adoração que está no céu. E nós ainda não vamos chegar aí, próxima semana, se Deus quiser. Então, essa coisa de dizer que eu vou encostar Deus à parede, deve ser um outro Deus, não é este, Jeová, o Deus de Israel. Estão a falar de um outro Deus que estão habituados a ficar com ele. Há um Deus que brincam com ele, que manda eles para prostituírem-se, para roubar, para se corromper. Esse, se calhar, mistura-se com essas brincadeiras todas. Pastor, eu quero pedir aqui, como já demos uma pausa e prometemos aos telespectadores que voltamos cá com o mesmo tema, uma mensagem para os telespectadores em gesto de encerramento. Amém. A amada Igreja de Cristo Moçambique, como o irmão Domingos tem dito, nós todos os domingos estamos aqui para vir e trazer esta mensagem à igreja. E fazemos isto por amor ao Senhor e por amor a si. E tudo que nós pregamos aqui, pode ter certeza que se pegar e capitalizar, o glorioso e eterno reino dos céus está à sua espera. Não espere que nós cheguemos aqui e começamos a pregar segundo as suas concupiscências, para agradar-te, para te coçar. Não. Nós vamos simplesmente pregar a palavra, porque a palavra do Senhor é que vai libertar. Então, cuida-se, fica em casa, cumpra com todas as recomendações que o governo nos dá em relação a esta pandemia. Vamos cuidar dos nossos. Este coronavírus é uma pandemia que vai permanecer na terra até ao momento em que a tribulação vai chegar. Escuta, o Messias está a vir, abandona o pecado e volte para o Senhor. Amém. Helena? Pois é, agradecer a todos os telespectadores que ficaram do outro lado, não é, para acompanhar o programa. E é muito, não é, é com muito amor que nós nos despedimos, já com saudades, não é, do próximo programa, porque teremos a continuidade, não é, do tema de hoje, que com certeza será para abençoar a todos vocês que estão em casa a acompanhar o programa. Bem, mandar abraços à nossa direção, mandar abraços aos nossos chefes, muito obrigado por esta oportunidade, agradecer à produção, aos câmeras, à realização. Em nome de Jesus, sejam extremamente abençoados e nós voltamos próximo domingo. Até próximo domingo. Beijinho.